Boa tarde, na presença do Espírito Santo de Deus, minha amada família de oração. Juntos nós somos mais fortes e as nossas orações unidas têm muito poder para a glória de Deus. Sem Deus, nada podemos fazer. E se nós podemos alguma coisa, é porque Cristo tem nos ajudado. E Jesus está conosco para nos ajudar. Jesus vai na nossa frente e garante a nossa vitória. Coloca nos comentários o seu pedido de oração, clica no botão gostei e escreve esta frase aqui nos comentários. Deus está comigo. Deus está comigo. Você poderia repetir comigo esta frase? Deus está comigo. Deus está comigo, Deus está contigo, Deus está conosco e Ele nos ajuda a vencer todos os dias. Nesse momento eu quero, junto com você, fazer uma oração de agradecimento a Deus por mais um dia. Vamos orar, vamos consagrar esse dia para Jesus, amém? Portanto, neste momento, com o coração repleto de fé, oremos a Deus. Espírito Santo da verdade, na Tua presença, aqui estamos mais uma vez. Queremos Te agradecer por mais um dia. Obrigado, Senhor. Nós consagramos para Ti. Em nome de Jesus, eu Te peço, Senhor, a Tua graça, o Teu favor, o Teu perdão, a Tua misericórdia sobre a vida de cada um de nós, sobre o Teu povo. A cada pedido de oração que foram digitados nos comentários desta oração, que o Senhor abençoe a cada um com as ricas bênçãos e dádivas do Teu divino Espírito Santo. Que todas as maldições sejam quebradas, que todo o mal seja desfeito e que a Tua misericórdia nos alcance hoje e sempre. Consagramos esse dia para o Senhor e Te pedimos a Tua bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. E todos digam amém. E graças ao nosso bondoso e eterno Deus. Eu pedi a Deus uma palavra e Deus me deu esta palavra que está em João, no capítulo de número 15 e no versículo de número 5. Olha só o que Jesus está dizendo para nós. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Existem 3 fortes revelações de Deus dentro desse texto. Primeira revelação, no texto que nós lemos. Vós sois os ramos. Jesus está dizendo, eu sou a videira, vós sois os ramos. O que isso significa, pastor Bruno? Eu vou te ensinar. Jesus está dizendo que ele é a videira. A videira é uma árvore. E ele está dizendo, eu sou a videira e vocês são os ramos. Jesus está dizendo que ele é o principal. Ele é a figura central. Quando Jesus ele fala que nós somos os ramos, isso significa que nos ramos é onde produz os frutos. Quando Jesus diz vocês são os ramos, ele quer dizer vocês são a continuidade daquilo que eu vim fazer na terra. Eu vim trazer na terra o amor, o perdão, a misericórdia. Eu vim trazer para a terra a libertação, a transformação. E vocês são os ramos. Vocês são a continuidade daquilo que eu comecei. Olha só que maravilha. Quando Jesus disse que nós somos os ramos, ele quer dizer em outras palavras, vocês são a continuidade. Por isso que Jesus disse para os seus discípulos,
obras maiores vocês farão. Eu fiz grandes coisas, mas vocês também vão fazer grandes coisas. Da mesma maneira que os discípulos de Jesus fizeram grandes maravilhas através de Jesus, nós também faremos grandes maravilhas. O Senhor fará através de nós grandes maravilhas. Por quê? Porque nós somos a continuação daquilo que Deus começou. Deus manda dizer para o teu coração que grandes coisas o Senhor vai fazer, porque você está conectado na videira verdadeira que é Cristo. Então a primeira revelação desse texto, a primeira revelação bíblica para mim e para você é: nós somos a extensão daquilo que Deus começou. Nós somos a continuidade do ministério de Cristo. E o Espírito Santo age através de nós. Deus te chamou, Deus te escolheu e Deus está te capacitando para que tu sejas um canal de bênção na tua casa, na tua família, na tua rua, no teu bairro, na tua cidade. Aonde você passar, tu serás um canal de bênção, porque Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos que estão conectados, ligados a esta videira. Amém? Então esta é a primeira revelação. Jesus está dizendo: eu sou a videira, vós sois os ramos. Segunda revelação de Deus. Jesus está dizendo assim: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Observe bem o que Jesus está falando aqui. Quem permanece em mim e eu nele. A palavra permanecer é a segunda revelação desse texto. Deus está dizendo assim: quem permanece vai dar fruto. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então, permanecer em Cristo é o segredo. Existem pessoas que não conseguem permanecer. Começa ali cheio de fé, orando, buscando, consagrando, jejuando, e a pessoa desanima e para de orar, para de buscar, para de ler a Bíblia, para de querer ter sede de Deus. Existem muitas pessoas que não conseguem permanecer com Jesus, não conseguem permanecer com Deus. Começa ali cheio de fé, coração cheio de fé. O tempo vai passando e a pessoa vai e não consegue permanecer. Mas existem aqueles que permanecem, amém? E nós somos do grupo daqueles que permanecem em Cristo. Nós permanecemos, porque o segredo é permanecer. E quem diz isso não sou eu, quem diz isso é o próprio Jesus. Olha Jesus dizendo aqui, João 15, verso 5. Quem permanece em mim, é Jesus falando, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Ou seja, para gerarmos frutos de perdão, fruto de milagre, fruto de bênção, fruto de prosperidade, fruto de vitória, todos os frutos que você imaginar. Para nós gerarmos o fruto, é necessário permanecer em Jesus. Então, quem permanece em Jesus, vive milagres. Quem permanece em Jesus, vive as maravilhas de Deus. Então, o segredo é permanecer, porque permanecer significa obedecer. Permanecer significa continuar crendo. Permanecer significa tudo isso. Obedecer, continuar crendo, continuar buscando, continuar orando, mesmo que tudo pareça contrário. Então o segredo é permanecer. Se existe alguém que não quer que nós venhamos permanecer, este alguém é Satanás.
Satanás não quer que nós venhamos permanecer. O diabo deseja que as pessoas se afastem de Deus. Mas só que o inimigo já perdeu esta guerra, sabe por quê? Porque nós permaneceremos firmes e fortes na presença de Deus, firmados em oração, firmados na fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus nos chamou para permanecer. Então a primeira revelação que Deus nos dá nesse versículo é essa aqui. Número 1. Jesus é a videira e nós somos os ramos, ou seja, estamos conectados em Jesus. Revelação número 2. Quem permanece em mim, disse Jesus, e eu nele, esse dá muitos frutos. Dá muito fruto. Então o segredo da vitória é permanecer. O segredo da bênção é permanecer, continuar firme. Alguém pode dizer assim, pastor Bruno, o vento está soprando, mas permaneça. A prova está grande, mas permaneça. A situação está difícil, mas permaneça. O deserto está insuportável, mas permaneça. Eu estou passando uma grande luta, uma grande prova, uma grande dificuldade, mas Deus está dizendo, permanece meu filho, permanece minha filha, porque você vai gerar fruto, fruto de bênção, fruto de milagre, fruto de salvação, fruto de novidade de vida, porque nós permanecemos fiéis, fiéis a Jesus. Terceira revelação, vamos lá? Recapitulando. Primeira revelação, Jesus é a videira e nós somos os ramos. Segunda revelação, quem permanece em mim, disse Jesus, e eu nele, esse dá muito fruto. E terceira revelação, Jesus disse assim, eu até coloquei aqui, marcado. Olha só o que Jesus fala nessa terceira revelação do texto, do verso 5 do capítulo 15. Jesus disse, porque sem mim nada podeis fazer. Olha só essa declaração de Jesus. Porque sem mim nada podeis fazer. Esta é a terceira revelação que Deus está nos dando aqui. Deus está falando assim, olha, vocês não conseguem fazer absolutamente nada sem mim. Jesus está dizendo que sem Ele nada podemos fazer. Ou seja, se nós podemos fazer alguma coisa, é com a ajuda dEle. Se nós podemos realizar alguma coisa, é com a ajuda dEle. Todo projeto só dá certo se tiver a ajuda de Deus. Toda família só dá certo se tiver a ajuda de Deus. Toda empresa, para dar certo, tem que ter a ajuda de Deus. Somente com a ajuda de Deus uma família pode dar certo, um casamento pode dar certo. Somente com a ajuda de Deus uma empresa pode dar certo, um trabalho pode dar certo. Somente com a ajuda de Deus os nossos sonhos se realizam. É por isso que Jesus está dizendo, sem mim nada podeis fazer. Jesus está falando isso no verso 5 do capítulo 15. Sem mim nada podeis fazer, ou seja, se vocês querem fazer alguma coisa, vocês precisam de mim, disse Jesus. Mas sabe qual é a boa notícia? A boa notícia é que Jesus está com a gente. Esta é a boa notícia. Jesus está conosco. Por isso que nós podemos dizer em alto e bom som, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, vocês só conseguem por minha causa. Vocês só conseguem com a minha ajuda. E a boa notícia é que nós temos do nosso lado
aquele que fez os céus e a terra. Ele está do nosso lado. O nosso Deus está conosco. E nós estamos nele e ele está em nós. E com Cristo tudo nós podemos, porque Ele nos fortalece. É Ele que vai na nossa frente. É Ele que garante a nossa vitória. É Ele que quebra o laço do diabo. É Ele que desfaz as amarras do inimigo. É Ele, o Deus que abriu o mar vermelho. O Deus que usou Davi para vencer o gigante. O Deus que está conosco. O Deus que estava com Cedraque, Mesaque e Abidenego dentro da fornalha de fogo. Aquele que andou sobre as águas do mar. Aquele que multiplicou pães e peixes. Aquele que deu vista ao cego. Aquele que fez o paralítico andar. Aquele que fez o morto ressuscitar. É Ele que está conosco e nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, porque sem Ele nada podemos fazer. Que versículo maravilhoso! Para fechar com chave de ouro, João 15, verso 5. Jesus disse: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toma posse aí desta mensagem. Se nós podemos alguma coisa é porque Ele está conosco para nos ajudar. E nesse momento eu quero orar. Eu quero pedir a Papai do Céu, ao Deus que fez tudo e todos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê força, nos dê graça, que o Senhor faça milagres extraordinários. Coloca nos comentários o seu pedido de oração. Não esqueçam de clicar no botão gostei. É importante demais você deixar o seu like, o seu gostei, para que essa oração venha a alcançar mais pessoas. Conto com a sua colaboração nesse propósito de clicar sempre em gostei. Vamos orar com muita fé? Com o coração cheio de fé. Oremos a Deus nesse instante. Senhor Deus, sem Ti nada podemos fazer. Tu és a videira verdadeira e nós somos os ramos. Nós somos os ramos e estamos conectados no Senhor. E sem Ti, ó Deus, nada podemos fazer. Queremos viver as Tuas promessas. Queremos viver os Teus sonhos, os Teus propósitos. Queremos viver a Tua vontade. Nos ajuda na jornada desta vida. Sê conosco, Senhor, porque precisamos de Ti. Jesus, precisamos da Tua ajuda. Ajuda o Teu povo na área financeira. Ajuda o Teu povo na área sentimental. Ajuda o Teu povo na saúde. Ajuda o Teu povo, Senhor Deus, na família, na área amorosa, na área sentimental, na área emocional, na área da finança, na área da saúde. Senhor Deus, que em todas as áreas da vida, o Senhor possa contemplar o Teu povo concedendo vitória. Aqueles que têm causas na justiça, que o Senhor entre com providência. Aqueles que estão na luta para se aposentar, que o Senhor entre com providência. As causas na justiça, que o Senhor mova os papéis, mova os advogados, os juízes, que as causas na justiça sejam ganhas e que tudo se resolva. Deus, eu apresento aqueles que precisam de um milagre urgente, aqueles que precisam de uma saída, de uma resposta, de uma solução, aqueles que necessitam de uma cura. Tu és o médico dos médicos, eu te peço, Senhor, visita cada um que está doente trazendo a cura. Visita aqueles que estão nos hospitais, enfermos.
necessitando de uma cura, que o Senhor venha curar, libertar, transformar. Tende compaixão, Senhor, daqueles que estão passando necessidade, passando desafios, problemas. Que o Senhor os ajude, que o Senhor os ampare. A tua ajuda, pois a tua palavra diz que se teu povo, que se chama pelo teu nome, se humilhar, orar, buscar a tua face, se converter dos seus maus caminhos, tu ouvirás dos céus, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. E nós estamos aqui buscando a tua face. Nós confiamos em ti, Senhor. Seja conosco nesta jornada. Seja conosco em cada segundo do nosso dia. Nós consagramos esse dia para o Senhor. Guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída. Que em cada segundo deste dia o Senhor esteja conosco. Envia os teus anjos, os anjos guerreiros, e que estes anjos possam quebrar as forças do mal. Em nome de Jesus, o teu Filho, nós te pedimos a proteção que vem do alto, a proteção que vem do Senhor. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre nós, garantindo a nossa vitória, garantindo a nossa bênção. Deus, eu quero te pedir humildemente, aqueles que precisam desse socorro, desta ajuda, que o Senhor entre com a providência do céu. Deus, que todas as maldições sejam aniquiladas e quebradas neste momento. Nós estamos aqui para interceder, para te pedir, Senhor, que todos os pedidos de oração que foram comentados nos comentários desta oração, o Senhor entre com a providência, trazendo a saúde, trazendo o perdão, a libertação. Aqueles que estão escravizados nos vícios, que o Senhor quebre agora as correntes espirituais e traga libertação àqueles que estão presos nos vícios. Em nome de Jesus, que todo vício seja repreendido. Ajuda esta pessoa, Senhor. Ajuda esta pessoa a vencer todo e qualquer tipo de vício. Em nome de Jesus, nós oramos com fé. Nós te pedimos a tua ajuda, que nós possamos permanecer firmes e fiéis na tua presença e que nós possamos gerar frutos, frutos de bênção, frutos de alegria, de felicidade, de novidade de vida, frutos de milagres. Senhor, tu és a videira verdadeira e nós somos os ramos que estamos conectados no Senhor, e que a tua presença esteja conosco hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, nós oramos, te pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. E todos digam amém. E graças a Deus. Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. E lembre-se sempre, você nasceu para vencer e viver toda a promessa de Deus. E Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos que estão conectados em Jesus. E esses ramos vão gerar muitos e muitos frutos. E permaneceremos em Cristo hoje e sempre. Um grande abraço do seu amigo e pastor Bruno Souza. Que Deus te abençoe sempre e poderosamente.